Vamos retomar, então, o julgamento dos processos desta sessão, período vespertino, do dia 25 de maio. São 4 processos de minha relatoria, da Anicuns S.A. Álcool e Derivados. Eu vou começar pelo item 100 da pauta, que o processo é o final 2012-36. Então, é o item 100, final 2012-36. São todos processos de apuração de PIS/COFINS, a empresa, e essa sequência que eu vou fazer em razão dos períodos de apuração. Então, começaremos pelo item 100 da pauta, final 2012-36. Eu vou ler apenas as partes grifadas em amarelo, que não é bem um resumo, mas são os principais pontos do processo. E eu já começo adotando no relatório desse processo o mesmo relatório que foi na resolução 3201-001 de 139, que foi a conversão do julgamento em diligência em fevereiro de 2018. Então, esse processo, apesar dele não ser tão antigo, mas ele já há tempo que ele está no CARF. É auto de infração, no caso aqui de julho a dezembro de 2007, em que houveram glosas de crédito de PIS e COFINS. A autoridade fiscal solicitou ao contribuinte um mapa dos tributos PIS e COFINS não cumulativos que vinculasse as contas dos balancetes mensais com as respectivas fichas e linhas do DACOM, e com a especificação que ali se determinava. O contribuinte ele não demonstrou a vinculação entre as contas da escrita contábil e os créditos pleiteados do DACOM, razão pela qual foram glosados os créditos constantes nas fichas 6A e 16A do DACOM nesses períodos. Esclarece o agente fiscal que o contribuinte possui elevado saldo de crédito de COFINS e da contribuição para o PIS no início do período e que, mesmo com as glosas dos créditos, não apurou contribuição social a pagar. Elaborou, com base no DACOM, as planilhas constantes de folhas 444 a 445, que demonstram mês a mês as glosas dos créditos da COFINS e de contribuição para o PIS, e outra planilha de resumo mensal das glosas desses créditos nas folhas 446. Bom, em impugnação, os tópicos desenvolvidos pelo contribuinte foi a preliminar de nulidade, esse mapa que foi exigido pela fiscalização, que era para estar demonstrando e facilitando a análise, ele contesta que esse mapa não é exigido pela legislação e, portanto, seria nulo o procedimento. No mérito, ele alega que o aproveitamento do crédito de COFINS e PIS é direito e que nada impede seu aproveitamento extemporâneo. A conclusão de que o mapa vinculativo exigido pela fiscalização de nada adianta quando se trata do aproveitamento extemporâneo. Aduz que a explicação das divergências entre a escrita contábil e o DACOM do ano de 2007 é proveniente do simples fato de que houve registro de créditos efetuados posteriormente, conforme se extrai do livro Razão. Esclarece que a empresa deixou de reconhecer em 2007 vários créditos identificados como insumos e que, após a análise, seus valores foram lançados nos DACOM, consequentemente na escrita contábil em períodos posteriores. Assevera que o fato de os lançamentos contábeis não serem de valores idênticos aos lançamentos do DACOM num determinado período de competência não significa que a informação seja incorreta. Assim, no momento em que foram apurados os tributos, esses foram pagos utilizando, no período de crédito, levantamento de forma precária, conforme motivos acima elencados. Requereu a improcedência do auto de infração, declarando-se a ilegalidade das glosas efetuadas no crédito e os reconhecendo na apuração contábil e fiscal posterior.
Aí vem uma parte que era a fala do julgador da DRJ, né? Nesse cenário, considerando que, a autoridade fiscal glosou todos os créditos e COFINS da contribuição para o PIS. 2, e tendo em vista que o contribuinte não demonstrou a vinculação entre as contas da escrita contábil e os créditos pleiteados da COM. E 2, a contribuinte na impugnação informou que procedeu ao registro extemporâneo de créditos. E 3, para comprovar a alegada, impugnante juntou cópias do livro e documento de suas escriturações. Este relator da DRJ propôs naquela oportunidade a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade examinasse as provas carreadas nos autos, se manifestasse conclusivamente sobre a procedência das referidas alegações, apresentasse proposta fundamentada para acolhimento ou não dos créditos pleiteados, fazendo expressa referência às folhas. E 4, no caso de acolhimento, elaborasse novo demonstrativo analítico. Então, tudo isso aqui é ainda a nível de DRJ. E referia-se ao processo 1231, 1396, 1313, que, além desse aqui. Esses outros processos mencionados os que serão julgados na sequência. Na fase de diligência, a autoridade fiscal intimou o contribuinte a apresentar cópias digitalizadas das notas fiscais que comprovassem os créditos. O atendimento foi apenas em parte, em face disso, e considerando a legislação que trata do conceito de insumos para fim de acreditamento mencionadas as contribuições, elaborou diversas tabelas a partir das quais apurou os novos créditos que a contribuinte efetivamente fazia jus no período. Ao final, o autor do procedimento elaborou novas planilhas de glosa do crédito no período, bem assim do estoque final do crédito de cada período, conforme sintetizado no relatório. Cientificado do relatório, o sujeito passivo apresentou manifestações. E aí eu trago, e não está grifado, porque eu acho que aqui não foi relevante. Bom, veio ao julgamento da DRJ, julgou parcialmente procedente a impugnação. A parte exonerada refere-se à redução das glosas do crédito PIS e COFINS relativa aos meses de julho, agosto e setembro, em razão da comprovação das despesas incorridas, com direito ao crédito das contribuições mediante análise das notas fiscais apresentadas. No recurso de ofício, no recurso voluntário, desculpa, nesse caso não tem recurso de ofício, no voluntário, as alegações também de impugnação em relação à nulidade por causa da exigência de mapa, foi suscitado um erro de cálculo decorrente de erro de classificação da competência, que implicaria cerceamento de defesa. Isso aqui é devido à reapuração na diligência. O que ele fala, erro de competência, seria cumulativo ou não cumulativo. Questão de necessidade de dilação de prazo para apresentar os documentos exigidos na diligência, e no mérito ele repisa alguns dos argumentos da impugnação, não acolhidos na decisão. Legalidade do aproveitamento extemporâneo, questão do conceito de insumo, o erro da fiscalização no cálculo da proporção entre açúcar e álcool. Também não consta de impugnação, porque esse erro de cálculo diz respeito ao relatório de diligência. No julgamento de fevereiro de 2018, a turma resolveu converter em diligência, por meio da resolução 3201-001-39, na matéria que se discutiu o direito ao creditamento nas aquisições de insumos e determinadas despesas, com base na lei do PIS e COFINS, em razão da divergência de entendimento, com base nas teses defendidas pelo fisco e contribuinte, em face do entendimento que prevalecia no colegiado. E aí considerou as informações consignadas nas planilhas, então já havia uma planilha nela que se debruçava sobre sobre esses créditos pleiteados e glosados. Então, foi considerado essas planilhas, notas fiscais, em que a fiscalização procedeu à análise do direito e considerou que não continha as informações suficientes para
apurar com absoluta certeza as despesas que se enquadravam no RODAS que permitiu o aproveitamento do crédito PIS/COFINS. Então, aí foi feito os quesitos estavam aí, né? No primeiro era para se montar a partir de uma planilha que foi apresentada, planilha elaborada pela fiscalização, nas folhas que menciona, e tinha um histórico de peças de caminhões, máquinas agrícolas e implementos. Esse era um dos itens. Outro era comprovar a aplicação do insumo que foi em veículo, máquina implemento, na atividade agrícola, que era uma questão aí suscitada pela fiscalização e que a DRJ manteve a glosa. Também comprovar, no caso de bem, que não se tratava de registrado no ativo imobilizado. Era para se comprovar que o fornecedor do bem era pessoa jurídica domiciliada no país. Era para se relacionar às informações comprobatórias pela fiscalizada para que permitisse à autoridade fiscal aferir a veracidade, em especial, dos valores consolidados. Era para se indicar os documentos e livros que sustentavam as informações apresentadas. Dá para se perceber que isso aqui foi uma das primeiras resoluções que eu fiz, né? Um dos primeiros processos que analisou, era de grande complexidade, sim, mas foi solicitado que houvesse a ampla colaboração, tanto da contribuinte apresentando informações para que em planilha e que oportunizasse a fiscalização criticar na própria planilha aquilo que estava glosando ou não. E aí eu fui até mais além aí, já que se atestasse, né, se comprovasse que o bem foi adquirido de pessoa jurídica, que não havia outros impedimentos legais aí com base na 10.833 ou na 10.637. Hoje a gente praticamente até deixa essas questões para que a fiscalização afira depois, né? Bom, mas isso tudo aí foi objeto daquela diligência. E aí a unidade preparadora elaborou um relatório, e aí ela respondeu através da planilha e apresentando cada um dos quesitos. E aí as conclusões estavam aí. No quesito 1, o contribuinte disponibilizou planilha, relacionou as notas, utilizando dos insumos e serviços utilizados na fase agrícola e industrial, detalhando as descrições das mercadorias, locais de sua aplicação, o histórico e centro de custo. Porém, não apresentou para a maioria dos lançamentos correspondentes os códigos de centro de custo. Aí surge uma outra questão que também ela perdurou aí nos autos, essa questão de identificação do centro de custo. E aí a fiscalização, ela analisou os documentos e disse que, por amostragem, não obteve êxito em correlacionar as notas fiscais de insumo com os correspondentes centro de custo contido nos livros de área e razão. No quesito 2, ela excluiu os itens correspondentes aos insumos com características de imobilizado, segundo critérios de descrição histórica e valores apresentados. Isso aí é importante, porque depois tudo isso aí a contribuinte veio contestar, veio apontar os equívocos da fiscalização. Nos livros de entrada, através dos livros de entrada do CNPJ, bom, atestou que eram pessoas jurídicas os fornecedores. No quesito 1.4, com os dados fornecidos pelo contribuinte, não foi possível vincular as notas fiscais de insumo com as informações contidas no livro razão diário da escrituração contábil. No quesito 5, na planilha foram indicados alguns centros de custo, não indicando documentos e folhas, que era o que estava sendo pedido. No processo final 13.13, foram anexadas planilhas originais, nas folhas tais.
Nessas planilhas estão descritos para cada nota fiscal de insumo atendimento ou não dos quesitos solicitados, porque os 4 processos andaram juntos, né? O contribuinte manifestou-se quanto ao conteúdo do relatório. No quesito 1, ele diz que as informações do centro de custo não estão discriminadas nos livros de área e razão, como quer fazer crer a fiscalização. Tal informação é gerencial internamente. É gerenciado internamente. O contribuinte logrou êxito em demonstrar para a fiscalização os relatórios de centro de custo, e aí ele menciona as páginas, nas quais constam o número da requisição e o setor de almoxarifado. Estou lá no item 30. O controle de centro de custo é uma ferramenta interna de uso da empresa que foi prontamente apresentada à fiscalização. 31. Por tal razão, não é procedente o argumento que não teria sido apresentado pelo contribuinte correspondente código de centro de custo para a maioria dos lançamentos. O conjunto de requisitos ou conjunto de requisições apresentados pelo contribuinte é prova material da destinação dada aos insumos no momento da saída do estoque, sendo possível identificar com exatidão para qual centro de custo está sendo distribuído aquela determinada peça. No quesito 1.2, que era a comprovação de se tratava de item registrado no imobilizado. E aí ele aponta aqui uma situação em que havia nota fiscal e a própria discriminação da nota fazia referência, que era aquisição de peça para uso e consumo, e não imobilizado. Item 1.4, quesito 1.4, item 42. A manifestação quanto ao presente quesito remete à leitura da resposta formulada quanto ao quesito 1, tendo em vista que os relatórios por centro de custo se apresentam como ferramentas de rígido controle de estoque das mercadorias dentro da empresa. Então, mais uma vez aqui, aquela questão de não ter vinculação, da acusação da fiscalização, que não havia vinculação daquelas mercadorias a um centro de custo que identificaria que fazia parte de uma etapa industrial, né? Item quesito 1.5, não grifei nada, então não é relevante para o deslinde. Eu acho que posso passar o voto. O recurso voluntário, ele já foi admitido na sessão de 2 de 2 de 2018. A diligência teve por objetivo elucidar questões pertinentes apenas às matérias relacionadas ao direito ao crédito da não cumulatividade do PIS e COFINS. Quanto à parcela exonerada na decisão recorrida, além de inexistir recurso de ofício, constata-se que seu valor não alcança o limite de alçada, não alcança o limite de alçada vigente. Nas preliminares, são os argumentos de nulidade do auto de infração, exigência de mapa. A exigência de documentos de informação pela fiscalização em procedimento de auditoria compreende o exercício da competência do auditor, legalmente estipulada pela legislação. Aí eu ponho, para não estender na enumeração dos dispositivos legais que legitimam a intimação para a apresentação de informações, eu ponho aí, reproduzo o artigo 71 da MP 2158. Portanto, mapas e planilhas que revelam os negócios do contribuinte podem ser solicitados em procedimento de fiscalização, normalmente na apuração de valores que pode, inclusive, beneficiar o interessado, como as situações em que se apura as bases de cálculo de créditos que se faz direito, a que se faz direito e são deduzidos da contribuição devida. De ressaltar que o não atendimento a tal solicitação não resultou em motivação no auto de infração. E a glosa de crédito não caracteriza infração, mas sim apuração de crédito tributário nos termos do 142. Do CPF. Erro de cálculo decorrente de erro de classificação de competência. O fato e a matéria apontados são estranhos à lide, ao menos no procedimento fiscal referente a 2007, que é esse processo. Essa matéria está em outro processo, final de 2013, que era do ano de 2009. Nestes autos é tratado matéria diversa que poderia, em princípio, confundir-se com competência, entre aspas, ou seja, apropriação... aqui é... Não, competência aí não nada a ver com se é cumulativo ou não. Aqui é a questão da apropriação extemporânea do crédito. Contudo, quanto a essa, não houve arguição de nulidade no procedimento. Aí vem lá a necessidade de dilação de prazo de apresentação de toda a documentação exigida. O argumento não se configurou motivo de nulidade do procedimento. Não precisa falar mais nada quanto a isso. Vamos ao mérito. Erro da fiscalização de cálculo da proporção entre açúcar e álcool. A presente alegação somente foi suscitada após a recorrente ter ciência no relatório da diligência determinada pela DRJ. Foi o que eu falei, não constou de impugnação.
E aí ela diz, dá aí os seus fundamentos. Entendo que não há razão à insurgência da recorrente. A fiscalização aponta em relatório que, após a realização da diligência, elaborou tabelas. São 5 tabelas, com os nomes aí que cada uma fez. Né? Expurgou os custos, teve o rateio dos custos vinculados às vendas do mercado interno e externo, rateio de créditos de aquisição, ou seja, a fiscalização bem demonstrou a forma em que fez a apuração. Verificando especificamente os cálculos que constam das tabelas de folhas 3678, percebe que a fiscalização procedeu exatamente como determinam os comandos do artigo 7º e 8º da 10833 e 10637. Os cálculos elaborados revelam que o rateio não foram utilizados os cálculos elaborados revelam que no rateio não foram utilizados custos apenas do produto açúcar, mas sim aqueles vinculados a ambas as incidências, incluindo assim os referentes ao álcool, como determinam os dispositivos retos transcritos. Ademais, denota-se que não há previsão legal. A recorrente, isso é importante, a recorrente não faz qualquer demonstração de que a autoridade incorreu em erro, ela apenas acusou. Então, não comprovados os erros apontados, mantém-se a apuração realizada pela fiscalização e demonstrada nos autos. Aí entra a questão do crédito, está lá o conceito de insumo, pula, está lá a questão do conceito do crédito de insumos na fase agrícola, também não vou ler, já é matéria conhecida. Agora, já entrando na bens e serviços utilizados como insumo. Alega a recorrente que os dispêndios com bens e serviços utilizados como insumos e locações de máquina não foram considerados na apuração da fiscalização, ensejando a glosa de créditos, pois inexiste registro dessas respectivas notas fiscais e livros próprios. Sustenta que a falta de vinculação da operação de determinados CFOP de entrada não pode ser desprezada para efeito do direito de crédito do contribuinte. Informa a fiscalização que a recorrente apresentou parte das notas fiscais que demonstram as aquisições de bens e prestações de serviço considerados insumos e planilhas sem a descrição da mercadoria. A análise mais detida do trabalho fiscal, no qual foram reconhecidos gastos com direito à apropriação de crédito no cumprimento à diligência da DRJ, constata-se que a descrição das mercadorias e serviços nas planilhas não foi elemento decisivo. Isso porque a autoridade fiscal efetuou a auditoria com base nas notas fiscais colacionadas, admitindo créditos conforme a descrição do histórico de utilização. Por exemplo, insumo industrial, industrial peças, industrial manutenção, serviço industrial. E do produto, por exemplo, óleo, sal, ácido, Polisep, tratamento de água, peça, e assim vai, que constam das planilhas de folha 3628 a 3677. Quer-se dizer que a informação do centro de custo e sua vinculação com o CFOP das notas fiscais, como fundamento do fisco para manter as glosas, não se fizeram essenciais para a manutenção dos créditos de algumas rubricas informadas no DACOM. O que se observa do relatório em cumprimento à diligência, que à vista das notas fiscais apresentadas, a glosa teve como fundamento principal a utilização do bem ou serviço na fase agrícola do cultivo da cana-de-açúcar, e não em etapa essencialmente fabril, em que apenas neste, não naquela, o fisco entendeu haver o direito ao crédito. Tal evidência tornaria, em parte, a resolução determinada por esse colegiado despicienda, pois a própria fiscalização, em 2 oportunidades, na autuação e na primeira diligência, admitiu créditos independentemente da demonstração da correlação dessas com centro de custo ligados à etapa de produção agrícola ou industrial. Não obstante, os elementos colacionados aos autos são informações que complementam e permitem verificar o direito do contribuinte à apropriação do crédito que pleiteia. Considerando os fatos expostos acima e o posicionamento deste colegiado, de que bens e serviços considerados essenciais ou relevantes às atividades de produção, etapa agrícola, e da fabricação dos produtos destinados à venda, permite a apropriação de crédito das contribuições não cumulativas, e tendo por premissa de que a descrição do item adquirido indica, indubitavelmente, a aplicação em etapas do processo produtivo ou fabril, conforme histórico de utilização discriminado, entendo que concede o direito ao crédito os seguintes bens e serviços relacionados nas planilhas de folha 5.318 a 5.369, desde que não possuam vedações materiais previstas na legislação de regência, observando ainda as anotações na última coluna da referida planilha. Então, todo o meu trabalho de conceder ou não, de manter a glosa ou revertê-la,
foi com base nessa planilha elaborada pela fiscalização, inclusive ela vem constar como resposta a um dos quesitos da diligência, se houve alguma vedação ou não. Eu acho que eu coloquei a planilha, né? Existe um arquivo aí que inclusive, o número da planilha, as folhas da planilha. E ali, para mim, facilitou e eu acho que ficou fácil verificar quais são os produtos pela descrição, se seria possível a concessão ou não dos créditos. Então, aí vem a relação dos bens ou serviços com direito ao crédito. Então, tá aí, vou ler. Aquecedor de caldo, armazenagem, nesses ditos centros de custo, porque conforme está identificado na planilha. Então, são os aquecedores de caldo na armazenagem de açúcar, na balança, borracharia, caixa de evaporação, caldeiraria, caminhão canavieiro, caminhão de apoio, caminhonete utilitário, carregadeira de cana, carregadeira, centrifugação, colhedora de cana, conservação de cerca, destilaria, empacotamento, evaporação, filtração, geração e distribuição de vapor, grade, laboratório industrial, manutenção elétrica, manutenção mecânica, moagem, motobombas, motor bomba, pá carregadeira, reboque, trator leve, pesado e médio. Continuando. E para afastar dúvidas que podem ser suscitadas apenas o item veículos leve, entendo não conferir o direito ao crédito, seja por ausência ou insuficiência nas informações prestadas pelo contribuinte, a quem cabe o ônus de comprovar o direito ao crédito que pretende usufruir, ou por vedações materiais previstas na legislação, nas regras que tratam de depreciação e sua contabilização, bem como aqueles anotados pela autoridade fiscal na coluna. Vou dizer aquela é a última coluna, depois eu ponho qual é o nome dela aqui. Quanto ao item relacionado na planilha de folha 5.401, o qual o contribuinte advoga que não se trata de imobilizado, mas sim peça de uso e consumo em máquina e equipamento, entendo que a própria descrição na nota fiscal de aquisição do item caracteriza-o como ativável ao bem ao qual será instalado, utilizado. Então, aqui, nesse ponto, é o principal, né? É a questão aquilo que está se dando crédito. Então, a base toda disso aqui, onde, se houver que concordar ou discordar, seria analisando a planilha que se encontra aí. Aí, eu enfrento os outros tópicos, né, que é a legalidade do aproveitamento extemporâneo do crédito. Alega recorrente que a decisão reconhece na teoria a legalidade do aproveitamento extemporâneo do crédito FIS/COFINS não cumulativo, mas rechaça sua defesa para manter a quase totalidade das glosas dos créditos dos anos 2007, 2008 e 2009. De se ressaltar inicialmente que na matéria a recorrente expressou seus argumentos quanto à extemporaneidade no aproveitamento dos créditos, ao passo que a glosa de créditos foram suscitadas em tópico distinto a ser tratado adiante. Isso porque no recurso voluntário e também na impugnação, ao discorrer seus argumentos, não apontou quais os créditos glosados que manifesta discordância, o que somente veio expressar no item 4, do conceito de insumo a ser aplicado dos custos e despesas operacionais da agroindústria acerca de peças e serviços utilizados em caminhões, máquinas e implementos agrícolas. E para isso teve um requisito específico para isso e foi contemplado na diligência e consta na planilha. Retornando à matéria, vejamos as verificações efetuadas em procedimento fiscal e as conclusões proferidas pela autoridade tributária. Relatou a fiscalização que os créditos das contribuições referentes a 2007 foram aproveitados extemporaneamente nos anos 2008 e 2009, do qual gerou divergência entre os valores consignados na escrita contábil na DACOM 2007. Tal conduta foi reconhecida pela fiscalização como legítima, desde que escorada em notas fiscais de aquisição que demonstraram a correspondência entre a despesa e a permissão ao aproveitamento do crédito. Para melhor explicitar o posicionamento fiscal, transcrevo o excerto do relatório de diligência nas folhas 3729. Como está grifado, eu vou ler. Ocorre que a legislação diz que todas as pessoas jurídicas obrigadas à entrega do DACOM devem manter o controle de todas as operações que influenciem a apuração do valor devido no regime não cumulativo e dos respectivos créditos. O crédito não cumulativo do PIS e COFINS, para que sejam válidas suas bases de cálculo, devem ser corroborados com as respectivas notas de aquisição de bens e serviços,
não importando se o aproveitamento do crédito foi feito no mesmo período de sua constituição ou período posterior, ou seja, estava admitindo. Em suma, independentemente se o crédito foi constituído em um período de aproveitamento e em outro, ou que seja constituído em período diverso do período de aquisição dos bens de consumo, é estritamente necessária a apresentação das notas fiscais para esses créditos sejam validados. Acho que isso aí já demonstra, né? Após a realização da diligência, com a apresentação das notas fiscais exclusivamente concernentes aos meses de julho, agosto e setembro, com as quais nova análise e demonstrativo dos créditos foram elaborados, segue o relatório fiscal. Em resposta, o contribuinte entregou mídia, contendo cópia digitalizada de notas fiscais que compuseram os créditos PIS e COFINS não cumulativos do período julho, agosto e setembro, e solicitou prazo adicional para entrega. Porém, até a presente data, não entregou mais nenhum documento relativo a esta intimação fiscal número 19. Esta fiscalização analisou a cópia das notas fiscais de entrada e as planilhas apresentadas. Também na fase de diligência, o contribuinte foi intimado através de termo, número 20, a demonstrar, em relação a cada nota utilizada para a apuração da base do cálculo, qual o insumo ou serviço foi utilizado na produção, em que etapa da produção foi utilizado, de que maneira o produto foi utilizado, em qual conta contábil foi escriturado, em qual rubrica da COM foi registrado. Até a data da elaboração desse relatório, o contribuinte não apresentou resposta ao termo 20. Bom, foi nesse sentido. Depende-se do completo relato dos acontecimentos desde o início do trabalho fiscal até a realização da diligência determinada pela DRJ que os créditos extemporâneos efetivamente comprovados e incorridos, porém não apropriados no ano 2007, foram utilizados no ano calendário 2008. Dessa forma, diante dos fatos, não procede a resignação da recorrente quanto à matéria, vez que lhe foram concedido o direito de apropriação dos créditos extemporâneos no ano de 2007. Então, diante do exposto, volto para dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas para conceder o crédito, PIS/COFINS não cumulativo sobre os gastos nas aquisições de bens e serviços tomados, aplicados nas etapas de produção, fase agrícola e industrial, apropriados ao centro de custo a seguir relacionados e que constam da planilha de folhas 5.318 a 5.369, desde que não possuem vedações materiais previstas na legislação de regência, observando ainda as anotações na última coluna da referida planilha. E aí eu reproduzo quais são os centros de custo, né? E já estava no quadro acima. Então, é a forma como eu voto. É isso. Eu sei que vocês precisam pensar. Presidente. Sim. Eu reparei aqui que você tinha baixado, você já, né? Como você mencionou. Tá me ouvindo? Estou. Para mim o som tá meio estranho aqui. E eu só fiquei na dúvida aqui. O que aqui é um caso de PIS e COFINS não cumulativos, né? Aí você quis verificar algumas questões na diligência e algumas voltaram positivas, pelo que eu percebi, né? Mas nem tudo. É isso que eu estou percebendo. E, de fato, você está negando... Deixa eu ver aqui. Eu estou na dúvida o que você está negando. O que eu estou negando é aquilo que na planilha Extemporâneo. eu juntei aí, folha 5.319, Que é o crédito extemporâneo. Ou não? 5.318 a 5.369, essa é a planilha em que ele responde todos os quesitos. Então, tem a descrição da mercadoria, tem o centro de custo. Então, para aquele centro de custos que eu estou concedendo, porque eu entendo que são centros de custos que são da fase agrícola ou da fase industrial e que não há vedação. Então, para esses,
que cumpre esses requisitos, o crédito foi dado. A questão do crédito temporâneo foi muito bem, no final do voto, foi essa questão. Ele alega, mas intimado, reintimado, termo de intimação 19, termo de intimação 20, ele não traz os elementos solicitados pela fiscalização. E, em momento algum, a fiscalização negou o aproveitamento do crédito temporâneo, só condicionou a comprovação. Basicamente, você está negando crédito temporâneo. Não estou negando crédito extemporâneo. Tá, estou negando crédito extemporâneo porque não houve a fiscalização, já havia negado, só estou confirmando aquilo que fiscalização, corroborando fiscalização e DRJ. Ok. Isso. Por falta de comprovação. E veículos leves, né, que eu vi, que você não está dando, porque a gente não dá normalmente. É isso, basicamente, né? O que você não está revertendo, né? Isso. Então, esses 2 pontos. Porque se você for ver a coluna, porque a dúvida vai ser a seguinte, onde é que poderia vocês estarem divergindo, podem estar divergindo? Lógico, olhando a descrição do CFOP e vendo a aplicação. O importante aqui é a aplicação da mercadoria. É um centro de custo aqui. A aplicação diz respeito à fase agrícola ou à fase industrial e cumpriu os demais requisitos. Está lá, o quesito 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 5, e isso aí foi pedido para a fiscalização, se haveria alguma vedação ao aproveitamento do crédito. E a fiscalização é explícita, quando não há, ela põe, ela preencheu a coluna com não existe vedações. Então, onde não existe vedações e é um centro de custo que é aplicado à fase agrícola ou à fase industrial, o crédito foi concedido. Essa questão de custo, aí a divergência no cálculo, né? Você está negando essa divergência no cálculo, né? Que está no seu capítulo aqui, erro da fiscalização do cálculo da proporção entre açúcar e álcool. Esse aí, ele acusa sem demonstrar onde está o erro, qual é o erro e a expressão numérica desse erro. Tanto em tal período. Ele simplesmente é uma acusação genérica em relação a isso. Então, para mim, está tranquilo. Eu consigo votar já. Bom, vamos ver. Elcio, consegue? Sim. Só uma dúvida. Isso daqui que você está dando aí no final e dando provimento, isso é depreciação, né? Mara, ele está dando serviços aplicados nesses itens aí. É serviço, tá. Você vê, antes dele identificar os itens, ele fala. Porque, tá. Porque para mim não ficou claro que era serviço. Eu até pensei assim, mas, nossa, porque só tem coisa pesada aqui, né? A máquina e equipamento pesado aqui. Aí o serviço, tá? Sobre os gastos nas aquisições de bens e serviços tomados. Porque aqui não está dando, não está claro que isso é serviço. Eu acho que poderia deixar isso um pouco mais claro. Onde, Elcio? Na conclusão. Mas tá lá, bens e serviços. Só que aqui é tudo serviço, né? Que é o trator leve pesado, pá carregadeira. Isso aqui não foi no bem, foi no serviço. Podia fazer tópico ali, talvez. Eu acho que para mim tá claro, Mara. Não, mas se você ler todo, você tá claro. Tem bens também, né? Essa questão aí tem bem. Não, são bens e serviços, porque é o seguinte. Tem bens e serviços aqui, né? Na planilha fiscal, ele está lá onde é aplicado o bem que está descrito. Tá? Aí vamos lá, aí ele tem, pelo menos aqui,
caminhão canavieiro, primeiro deles, veículo leve, balança, caminhão canavieiro. Isso aqui pode ser um serviço, como pode ser um bem, né? Aí a questão de que, quando ele é um bem ativável, é somente pela depreciação. Ou seja, não sei se está expressamente, mas aí é o requisito, porque eu condiciono também a cumprimento dos requisitos legais. É a ressalva, né? Tinha que ter aquela ressalva que o Elcio sempre coloca da depreciação lá. Aquela ressalva dos artigos, sabe, Elcio, que você coloca? Isso. Desde que não possuem vedações materiais previstas na legislação de regência. Posso complementar, mas eu já, em algum tópico aqui, acho que eu já coloquei. Não... É que você verificou que alguns eram ativáveis. Então, quer dizer, os outros que você aceitou eram não ativáveis, né? Ok. Eu vou trazer, logo após o quadro, que eu tenho os bens e serviços, no parágrafo seguinte, eu estou dizendo... Eu estou dizendo lá que para afastar a quem cabe o ônus de comprovar o direito ao velho que tem sofrer, ou por vedações materiais previstas na legislação. E aí eu vou copiar esse trecho, em especial nas leis 10.637, 10.833, nas regras que tratam de depreciação e sua contabilização. Então, esse texto eu trago para o dispositivo. Eu acho que fica melhor, porque não pode gerar confusão aí, achando que tem direito a tudo. Muito embora... mas aqui, quem que vai aplicar... aqui na liquidação, eu acho que está ficando claro que a fiscalização ela vai usar a própria tabela que ela elaborou. A tabela dela, ela vai observar o seguinte, olha, o colegiado em relação a veículo leve deu? Não deu, esquece. Veículo pesado deu? Deu. Então, peraí, vamos ver se atende os requisitos. Você colocou aqui que constam da planilha de folhas tais, né? Então, acho que está bem restrito, porque você partindo da própria planilha da fiscalização. Tá certo. Isso, não, eu vinculei a isso, porque você veja que é uma planilha, nesse processo, de 55 páginas, né? Ela em PDF. Não é pouca coisa, não. Se eu fosse pegar um a um... É muita coisa, eu vi lá. Então, eu estou acrescentando quando eu falo no dispositivo que consta das folhas tais, das folhas 5.318 a 5.309, desde que não possui vedações materiais previstas na legislação de regência, em especial nas leis 10.637 e 10.833, e nas regras que tratam de depreciação e sua contabilização. Eu acho que agora aqui, eu acredito que amarrou bem agora. Isso aqui deu trabalho, né? Eu tô vendo aqui, presidente. Caiu o fone aqui. Por exemplo, borracharia. Aí quando eu vou lá na planilha para ver a aplicação, aí está no quesito 1.1, contribuinte escreveu o local da aplicação. O contribuinte não se manifestou. Nos livros de entradas constam apenas ingressos de mercadoria nacionais. Aí tem indicado centro de custo, não apresentou documentação e não existe vedação. Então, isso, quando eu busco aqui algumas aplicações nesse item borracharia. E vendo o dispositivo, o crédito estaria sendo integral, né, para aplicação em qualquer hipótese de borracharia, né? Pode fazer a ressalva desde que comprovados, né? Bem,
Porque aqui onde ele fala desde que comprovado. Porque, vamos lá, se não tiver um documento fiscal, não atendeu ao requisito. Porque a questão que a fiscalização se ateve ao longo do trabalho é que ele não demonstrava documentalmente a vinculação ao centro de custo. Paula, agora, essa tabela que você fez aqui, eu falei assim, gente, essa tabela me confundiu um pouco, porque eu achei que isso daqui era porque você coloca lá bens e serviços, com direito a crédito, mas você está falando ali, não é bem serviço, é aplicação, né? Que essa tabela são as aplicações aqui. São as aplicações. Seria o centro de custo. Os bens e serviços para essas aplicações, né? Sim. Tá, agora eu entendi. Tem uma planilha, um PDF exclusivo aí dessa planilha. Eu abri aqui, mas porque eu estava me confundindo aqui, acho que. Mas agora eu entendi. Tá, mas veja só, não é o fato de estar na planilha que está sendo dado o crédito, tem que atender aos requisitos legais. Porque senão eu teria que pegar um por um e ver se teria nota fiscal, inclusive, mas não cabe ao colegiado estar fazendo isso. Então, foi dado a linha mestra daquilo que levou a decidirmos para que o fiscal agora ele faça a liquidação do julgado, né? Tá certo. Não, tá certo. Uhum. Porque se você tivesse que colocar, você tinha que relacionar cada um por um aqui. Isso é impossível. Não dá. Aí tem que tratar mesmo por centro de custo. Dá para votar, Elcio? Dá para pedir vista? Sim, dá para votar. Ok. Os comentários que eu ia fazer foi o que a Mara mais o Márcio já levantaram, né? Mas como eu analisando a redação original e considerando a ressalva lá que observados os demais requisitos da lei, você colocou em outros termos, né? E deixando claro que era bens e serviços aplicados nesses locais aqui, então para mim já estava claro. Mas lógico que se deixar mais claro, melhor ainda, né? Eu acompanho o relator. Ok. Pedro. Com o relator. Excelente voto. Mara. Com o relator. Só uma observação. Essa diligência deu trabalho para o fiscal. Mas ele fez bem feito, né, Mara? Com certeza. Essa daí entendeu perfeitamente o que a gente pediu. Foi uma diligência bem feita. Mas também foi uma diligência que foi delimitada, né? Houve uma delimitação. Ainda eu reconheço que isso foi em 2018, né? Eu foi ainda logo que saiu o não havia evoluído, também a gente não tinha enfrentado tantas situações assim dessa aí. Então, poderia haver alguma omissão ou algum exagero nesse pedido de diligência. E eu lembro que eu restei vencido, eu estava votando no processo. Mas aí eu adotei a linha de diligência, né? Então foi. Leonardo não votou ainda, né? Acompanhe, presidente. Arnaldo.
Eu acompanho também. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator, presidente. Ok. Como eu disse, basicamente o processo, o corpo do processo, as matérias principais são essas, mas ele tem algumas diferenças. E aí eu preciso olhar. O próximo seria o outro processo de 2012. Então, o próximo é o 99. Então, ele é 2012-31. Ele é relativo ao primeiro trimestre de 2008. E aqui eu vou passando para ver qual a diferença. Eu já sei que a questão dos créditos é em menor quantidade, tá? Então, vamos lá, se no relatório... Ó, aqui não alterou a conclusão, mas aqui o contribuinte combate muito isso aí, que na ausência de informação, na ausência de atendimento aos termos de intimação, a fiscalização obteve do Sintegra as notas fiscais. E, então, ele, por muito, ele vem questionando isso até o final. Também houve a questão de não atender as intimações, a apresentação dos arquivos conforme a configuração estipulada em ato da COFINS. Também teve essa questão que ele bate bastante. Teve, inicialmente, nesse sim, teve uma apuração em relação a diferenças de tributo por causa do regime cumulativo que a DRJ acabou, depois de uma diligência, na própria diligência, a fiscalização concordou que era indevida a cobrança, e aí foi na DRJ que foi excluído. Então, tem essa questão. Tanto é que, na parte, aí eu vejo lá, né, no provimento parcial que a DRJ deu, exonerou o seguinte, eu estou na folha 9. A parte exonerada refere-se ao cancelamento da exigência de COFINS e de PIS no regime de incidência cumulativa referente aos meses de fevereiro a março de 2008. Também a redução da exigência de COFINS e da contribuição para o PIS no regime de incidência cumulativa referente a janeiro de 2008. Aí, no recurso voluntário, foi onde ele disse que ele vem combater a questão de que a fiscalização se utilizou do Sintegra e não dos DACOMs. Tá? Ele entende que tinha que prevalecer a informação do DACOM, não podia utilizar Sintegra. Os demais aqui não estão grifados, é porque não tem diferença. Então, aí no voto não, ainda no relatório, a diligência foi no mesmo sentido, a mesma diligência, né? Também a parte exonerada não alcança não alcançou o limite de alçada vigente, tá? Aí vem a questão da exigência de mapa, a questão do Sintegra, que ele pede anulidade. A anulidade, eu digo que o Sintegra é banco de dados com as notas fiscais emitidas e informados pelo contribuinte. Portanto, de seu pleno conhecimento, não havendo se falar em... ele alegou cerceamento de direito de defesa por ter utilizado o Sintegra sem ele tomar conhecimento. O Sintegra é com base nas informações prestadas dele, né? Ele presta as informações ao Sintegra. Aí, aquele erro de cálculo da classificação de competência, dilação do prazo também repete,
no mérito, a mesma matéria do cálculo na proporção, conceito de insumo, não está grifado porque eu vi que era a mesma matéria. Aí, o que muda? Na folha 20, que eu faço eu fecho a questão dos fundamentos do crédito, da concessão do crédito, e aí a planilha é outra, né? A planilha é de folha 6.196 a 6.223, só que são aqui as aplicações, né? São bem menos itens, tá? Então, é só caminhão canavieiro, caminhão de apoio, carregadeira cana, carregadeiras, centrifugação de secagem, destilação, evaporação, motocana, rebox canavieiro, trator leve, pesado e médio e veículos médios. E aí eu faço aquela mesma ressalva, e aí eu tenho que também, no dispositivo, fazer aquele acréscimo depois da palavra em especial das leis, né? Então tem que obedecer o que consta observar o que consta na planilha, e desde que não possuem vedações materiais previstas na legislação de regência, em especial nas leis 10.637, 10.833 e nas regras que tratam de depreciação e sua contabilização, observando ainda as anotações da última coluna da referida planilha. E aí eu trago essas aplicações ou aplicações / centro de custo. Então, este é o processo 2012-31. Se quiserem abrir a planilha, está aí também. Esse foi um pouco feito primeiro, esse foi um pouco mais fácil, né? Tanto é que na outra planilha tinha 55 páginas, aqui tem 33. Então, é na mesma linha de raciocínio do voto e do confronto dos itens em que se glosaram, que se mantiveram as glosas, né? Os créditos. Então, é isso. Esse aqui é bem parecido, só teve essa questão do Sintegra, teve a exoneração de autuação do regime cumulativo, mas isso aí da RJ exonerou. E o Sintegra, ele pediu a nulidade por ser medida, tirei defesa, eu rejeitei. Então, ele é igual. Já dá para votar, Elcio? Sim. Pois não? Correlator. Pedro? Também acompanho. Mara? Correlator. Leonardo? Acompanho. Arnaldo? Relator. Laércio? Relator. Márcio? Acompanho. Então, também, esse é por unanimidade de votos. Deu-se provimento parcial ao recurso voluntário, conforme o dispositivo que eu li. Agora, os outros dois, acho que já tem outras matérias, então ele fica um pouquinho mais complicado. Seria agora o 98, item 98 da pauta, que é o final 2013-96. Então, vamos ver aqui as diferenças. Ele começa igual aquele primeiro. Questão de intimar, apresentação de mapa. No mérito, a mesma coisa. DRJ também a parte exonerada, redução das glosas de PIS e COFINS relativa aos meses de julho, agosto, setembro, em razão da comprovação das despesas incorridas, com direito ao crédito das contribuições, mediante análise das notas fiscais apresentadas. Então, aqui a DRJ, assim como no primeiro, o que ela está exonerando já
Está revertendo glosas aqui. Aí, no recurso voluntário, mesma coisa, aquelas nulidades por exigência de mapa, erro de classificação de competência, dilação de prazo. No mérito, mesma coisa, conceito de insumo, aquele aproveitamento extemporâneo, erro da fiscalização no cálculo da proporção. Então, ele não difere, esse aqui não difere em nada do primeiro processo que nós votamos. Vamos ver tá. Aqui tem recurso de ofício. Eu vou o recurso de ofício não alcança o valor. A parte exonerada foi 1.312.000 aqui. Então, lá não houve recurso de ofício, nos outros dois. Aqui houve recurso, mas não alcança o limite de alçada. Então, aqui eu estou não conhecendo o recurso de ofício. Aí a questão do voto. Então, como eu já disse, quando eu passei pelo recurso voluntário, são as mesmas matérias. Questão do mapa, questão de cerceamento do direito de defesa, erro de cálculo na classificação de competência, dilação de prazo. No mérito... e aqui tem a situação. Espera aí, não posso deixar de apontar. No mérito, de se ressaltar inicialmente que o contribuinte fez juntar cópia de um recurso apresentado em 13 de 5 de 2016, o qual faz referência a outro processo administrativo, 2013-13. Ele errou as peças aqui. O 2013 é o que ainda nós não vimos. Então, aqui nesse processo, ele apresentou a mesma peça de outro. E isso acarreta o quê? Ele enfrentar matéria que não consta e deixar de se defender de matéria que constou nos autos, constou na decisão. Tá? O recurso voluntário do contribuinte foi desenvolvido, quanto ao mérito, com os seguintes tópicos reproduzidos no excerto. Então, aí eu trago quais foram os tópicos. Os fundamentos são os mesmos, né? Então, tem lá, no mérito, 33, divergências encontradas, tá? Então, ele contesta isso aí. As glosas indevidas. A questão é que os fundamentos dele são os mesmos. Os fundamentos da glosa são os mesmos da fiscalização, porque não havia o centro de custo. Havia algumas deficiências nos códigos CFOPs, e por aí vai. Tá. Tem questões de despesas de aluguéis e máquinas. Também tem questões de... Aqui é melhor eu ler, eu acho que eu vou estar dizendo aquilo que está mais ou que está menos. Vê-se que o recorrente aproveitou-se de uma defesa apresentada em outro processo e não cuidou de contestar os argumentos constantes da decisão recorrida. De seu recurso apresentado, tem-se por completamente distinto os períodos fiscalizados, os valores apurados e as referências a documentos seus apresentados e aqueles elaborados na auditoria fiscal. Claro, o período é diferente, o número dos documentos também são diferentes. Os tópicos de defesa deste recurso voluntário são específicos de um lançamento de PIS e COFINS relativo a 2009. Contudo, em homenagem ao princípio da eficiência da economia processual e para não prejudicar o direito de ampla defesa do contribuinte, as matérias suscitadas no recurso objeto deste julgamento e que foram enfrentadas na DRJ, com decisão desfavorável ao contribuinte, serão aqui analisadas. As matérias não enfrentadas pelo julgamento em primeira instância não serão conhecidas por serem estranhos ao processo, quais sejam glosa de crédito de períodos anteriores e não sujeição do crédito outorgado a COFINS.
Por outro lado, matéria não suscitada no recurso, que foi enfrentada no julgamento da DRJ, é preclusa, com fundamento no 17 do PAF, a saber, a inclusão dos valores referentes às notas fiscais de simples faturamento, CVF-OP 5922, no cálculo do regime cumulativo. Restam, portanto, 3 matérias suscitadas neste processo e também enfrentadas pelos julgadores de primeira instância em outros processos relativos aos anos 2007, 8 e 9, ainda que parcialmente. São elas: erro no cálculo da fiscalização na proporção entre açúcar e álcool, glosas indevidas de crédito na apropriação de despesas com serviço utilizado como insumo, despesas de aluguéis de máquina e equipamento locado de pessoas jurídicas. A questão é a seguinte: matérias que ele não suscitou não são matérias relacionadas a questão dos centros de custo que houveram as glosas e que houve a diligência, porque a diligência ela foram para todos os processos, diferenciou os anos e na verdade era a fiscalizada apresentou a planilha para que a fiscalização complementasse. Então, nesse processo também teve essa questão e aí foi analisada. Então, aqui se enfrentou a questão do cálculo proporcional entre açúcar e álcool, assim como nos demais. E aí já se entrou na questão dos créditos. Tá? E aí, vamos lá. Em relação aos bens e serviços, e aquilo que foi possível, aquilo que constou da planilha, são esses bens que estão aqui. Bem parecido, eu acho que é a mesma que consta do último processo. Né? Você vê vejo que é uma relação bem inferior. Eu estou vendo aqui que tem laboratório, eu não lembro de ter visto nos outros. Mas é a planilha que está na folha 6.744 a 6.745. Aí eu faço aqui essa consideração, né? Considerando ainda a deficiência material na transcrição de informações da descrição da mercadoria nas planilhas elaboradas pelo contribuinte na diligência, deve-se integrar e admitir as planilhas fiscais, aquelas juntadas às folhas 6744 e 6745. Ou seja, eu tinha elementos para analisar. E para afastar dúvida que pode ser suscitada em relação às planilhas de folha 6.385 a 6.419 e 6.464 e 6.655, nas quais foram omitidas as informações da utilização de equipamento, do bem ou serviço, deve-se, para efeito de execução do julgado, obter tais dados diretamente nas planilhas apresentadas pelo contribuinte e utilizadas pela autoridade para elaboração do que fora solicitado pelo colegiado. Ou seja, há lacunas aqui na planilha, só que existe a mesma mercadoria, a mesma descrição em outras planilhas. No julgamento do primeiro processo, talvez passou desapercebido, mas lá eu fiz referência que a maior quantidade de documentos foi apresentada no processo de final 2013 e 13. Então, aqui, aquilo que lacuna que houve aqui em relação à descrição dos bens, aqui essa lacuna foi preenchida com as informações que já constam em outros processos. Por isso que eu falei, já atendendo ao princípio da eficiência e evitar o cerceamento de direito de defesa, eu tenho essa informação, eu utilizei essa informação aqui, obtive do outro processo e utilizei aqui. Quanto aos itens relacionados na planilha 6.313, os quais o contribuinte advoga que não são imobilizados, mas sim peças de uso e consumo, máquinas e equipamentos, entendo que a própria descrição... bom, isso aqui já disse na outra também. Aí, veja, aqui tem essa matéria nova, despesa de aluguéis de máquina e equipamento locado de pessoas jurídicas. Na fase do procedimento fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar mapa de apuração do crédito que vinculasse os valores informados nas linhas do local do DACOM com balancetes e conta do diário razão, o que abrangia especificamente os créditos apropriados com as despesas de locação de máquina e equipamento de pessoas jurídicas destinadas à utilização em etapas produtivas e fabris. O contribuinte vem alegando, desde a impugnação, que o fisco deixou de considerar tais supostos créditos em razão da inexistência das notas fiscais no livro registro de entrada da mercadoria.
Há equívoco no argumento de defesa. A DRJ, ao julgar a matéria, asseverou que a razão da glosa é a não comprovação das despesas relacionadas a tais locações após as intimações fiscais, senão vejamos o voto da decisão recorrida. Eu não vou ler. A situação constatada pela DRJ permaneceu até o presente julgamento. A comprovação hábil das despesas com locação não se faz com a apresentação de notas fiscais, mas sim com a demonstração da efetiva locação de um bem utilizado em etapas do processo produtivo e ou de fabricação e com o respectivo pagamento das parcelas nos períodos em que se apura os créditos das contribuições não cumulativas. Start, como o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório da realização das despesas para se apropriar dos créditos pretendidos, mantém as glosas dos créditos relacionados com as despesas de aluguéis de máquina e equipamento. Ou seja, ele não comprovou o pagamento de aluguéis daquilo que ele pretende fazer o desconto do crédito. Então, aqui, no dispositivo, não se conhece do recurso de ofício, dá-se provimento parcial ao recurso voluntário para conceder o crédito, PIS, COFINS, não cumulativo, sobre os gastos nas aquisições de bens e serviços tomados e aplicados nas etapas de produção agrícola e industrial, apropriado ao centro de custos a seguir relacionados que constam das planilhas 6332, 6637, 6744 a 6745. E aí, com a mesma observação em relação a atender a legislação do PIS/COFINS e as regras de depreciação. Então, este é o processo, item 98, final 2013, 96. Então, mais uma vez, afirmo aquilo que ele estaria precluso ou defendeu-se de matéria que não consta, foi de pouca relevância, porque não era propriamente e não impediu a análise em relação às glosas efetuadas e que, porventura, foram aqui revertidas. Elcio, pronto para votar? Com o relator. Pedro? Também. Mara? Com o relator. Leonardo? Acompanho. Arnaldo? Com o relator. Laércio? Acompanho. Márcio? Com o relator. Então, aqui também, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso de ofício e o provimento foi parcial, conforme, para reverter as glosas, conforme foi lido no dispositivo. Vamos ao último processo da Anicuns. Esse tem mais, acho que tem matéria a mais que não tinha nos outros. Também tem a questão do mapa. Então, estou passando o relatório. Aquilo que é importante, eu estava grifado em amarelo. Então, na impugnação dele, nulidade por causa da exigência do mapa, nulidade por cerceamento de defesa, no mérito, erro de apuração da base de cálculo das contribuições incidentes sobre a venda de álcool anidro e álcool hidratado. Indevida utilização de crédito ortogado de ICMS na base de cálculo das contribuições. Erro da fiscalização no cálculo da proporção entre açúcar e álcool. Erro da fiscalização em relação às despesas com fornecedores. Glosa indevida de crédito referente a serviço utilizado com insumos. Glosa indevida referente às despesas de aluguel em máquina. Glosa indevida de crédito referente aos bens utilizados como insumos. Vamos ver o que a DRJ... A DRJ também exonerou o quê? Reduziu da base de cálculo PIS/COFINS referente à venda de álcool anidro
e hidratado. Então, uma matéria que constou só desse, mas aqui já a DRJ já exonerou. E consta do demonstrativo. E ainda restabeleceu os valores informados pela contribuinte a título de crédito presumido nas atividades agroindustriais, consignados na linha 12, ficha 25B do DACOM. Então, são duas matérias que são exclusivas desse, que a DRJ já exonerou do auto de infração. Aí, no recurso voluntário, nulidade, exigência de mapa, cerceamento, direito de defesa, erro de cálculo na classificação de competência, dilação do prazo, no mérito, glosas indevidas, glosas de crédito períodos anteriores, não sujeição a crédito outorgado a COFINS. Tá, então vamos para o voto. Deixa eu ver se tem alguma coisa importante. Aqui o recurso de ofício foi valor superior. R$ 2.660.949. Aí demonstrado. Então, nesse aqui é de se conhecer o recurso de ofício que passo à análise. A DRJ determinou a realização de diligência para que examinasse as alegações da contribuinte acerca dos supostos erros na apuração da base de cálculo da contribuição incidente sobre as vendas de álcool anidro e álcool hidratado. A autoridade fiscal, em face dos documentos apresentados na diligência, elaborou demonstrativo, folha tal, das novas bases de cálculo do COFINS e da contribuição para o PIS, após a exclusão dos valores referentes às notas fiscais de 5 remessa CFOP 5652 e 6652. Acolhidas as alegações da contribuinte e procedida a retificação pela autoridade fiscal, a primeira instância deu provimento quanto a esses itens, reduzindo-se a base de cálculo do PIS e COFINS referente à venda de álcool anidro hidratado consoante demonstrativo. Não há reparo na decisão da DRJ, que exonerou em parte o lançamento para excluir o valor do PIS e COFINS relativo às vendas de álcool anidro hidratado, que se mantém por seus próprios fundamentos e com esteio resultado de diligência. Então, aqui eu estou negando provimento ao recurso de ofício. No recurso voluntário, mesma coisa. Nas preliminares, a tal exigência de mapa e planilha. Erro de cálculo decorrente da classificação, também já enfrentado. Dilação de prazo, já enfrentado nos outros. Mérito. No mérito já é direto aqui na questão dos créditos. Então, eu faço aquela introdução, crédito com insumo na fase agrícola, aí vem os bens... Veja que eu faço uma observação na folha 20, constou em todos, eu não lembro se eu tinha grifado, né, que quando eu digo que é possível o creditamento na fase agrícola e industrial, e aí eu ponho lá, está grifado, desde que comprovado com documentação apta e atendida a todos os demais requisitos da 10.637 e 10.833 pertinentes à matéria e que não incorra nas vedações previstas nos referidos textos. Então, em alguns, aqui é mais um texto que está aqui condicionando a concessão do crédito ao atendimento desses requisitos. E aí a gente passa a questão dos bens concedidos. Aqui também, igual ao primeiro processo que nós julgamos, talvez até uma lista um pouco maior aí do centro de custos ou das aplicações, conforme consta na planilha. Então, aqui talvez tenha, deixa eu ver, adequação nova, hidratação caldeira, aquecedor, armazenagem, borracharia, caixa, caminhão de apoio, carregadeira. Eu acho que também são centros de custo que também tem lá. Aqui tem um DIC, não sei se tinha lá. Tem saque, evaporação. Então, são etapas industriais, né? E também etapas da fase agrícola. Hidrorol, não lembro o que é. Aí teria que ver, se houver dúvida, entrar na descrição na planilha, né? Planilha 5654-6281. Então, está aqui as
Aí eu tenho um complemento aqui que está grifado. E para afastar dúvidas que podem ser suscitadas, segue a relação dos itens que entendo não conferir o direito ao crédito, seja por ausência ou insuficiência nas informações prestadas pelo contribuinte. Questão de prova. A quem cabe o ônus de comprovar o direito ao crédito que pretende usufruir, ou por vedações materiais previstas na legislação, em especial nas leis 10.637 e 10.833, e nas regras que tratam da depreciação e sua contabilização, bem como aquelas anotadas pela autoridade fiscal na coluna Vedações ao aproveitamento de crédito. Então, aqui são os itens, são o centro de custos, são as aplicações em que foi mantido a glosa. A administração agrícola, a administração de materiais, a administração industrial, a aeronave, almoxarifado, alojamento, ambulatório, informática, segurança do trabalho, telefonia, veículos leves. Mais uma vez, reforçando, e inicialmente falei, falta de prova. Né? Quanto aos itens relacionados na planilha 6.313, os quais o contribuinte advoga que não são imobilizados, mas sim peças de uso e consumo, máquinas e equipamentos, entendo que a própria descrição na nota fiscal de aquisição do item caracteriza-o como ativável no bem ao qual será instalado ou utilizado. Tem esse item que aqui parece que talvez esteja mais. Constou do quesito 1 da resolução a solicitação para que o contribuinte comprovasse a aplicação do insumo, bem ou serviço. Foi em veículo, máquina e equipamento utilizado na atividade. Na planilha, não constam em suas relações serviços ainda não considerados pela fiscalização com direito à apropriação do crédito. O contribuinte não informou especificamente quais serviços ofereceu a glosa, tampouco colacionou elementos que justificaria e comprovaria a pretensão. Na manifestação ao relatório, a diligência reprisa o mesmo texto argumentativo apresentado em sua impugnação em nada, acrescentou para que houvesse análise da glosa efetuada nesta rubrica. Então aqui são serviços utilizados como insumo, tá? Que consta nessas folhas da planilha. Assim quanto aos serviços pretensamente utilizados como insumo nas atividades de produção e fabricação, não há qualquer medida de reversão das glosas. Aí a questão das despesas de aluguel de máquina e equipamento locado das pessoas jurídicas, também já matéria enfrentada. Aí tem essa outra matéria. Não sujeição de crédito outorgado a COFINS. A resignação da recorrente quanto à matéria reside no entendimento que o valor recebido a título de crédito outorgado de ICMS não representa o ingresso de receita, a qualificá-lo como valor a integrar a base de cálculo das referidas contribuições sociais. Os jogadores apoiados na premissa de que o conceito de receita é amplo, abarcando a totalidade dos recebimentos de pessoas jurídicas, firmaram o entendimento que a subvenção estadual caracteriza como acréscimo patrimonial sujeito à incidência da contribuição para o PIS e COFINS, dependendo de sua natureza. E aí, com razão, a recorrente, a atual jurisprudência administrativa, ainda que não unânime, tem caminhado no sentido de excluir da base de cálculo das contribuições a parcela relativa às subvenções de ICMS como crédito presumido, quer seja investimento ou custeio. E aí eu trago este acordo, a emenda da Câmara Superior, relatoria do conselheiro Rodrigo, também trago uma outra da conselheira Tatiana. Então, aqui, a questão do ICMS como subvenção, então, a exclusão. Aí a glosa de períodos anteriores. A recorrente, acho que isso aqui também constou da outra, né? A recorrente requer, ao final da sua peça, no caso de não acolhimento de suas razões de defesa, o sobrestamento do julgamento. Aí ele quer sobrestar para aguardar o julgamento desses outros processos, está sendo julgado. Bom, dispositivo. Voto para negar provimento ao recurso de ofício, dar provimento parcial ao recurso voluntário apenas para 1. Excluir da base de cálculo das contribuições a parcela relativa às subvenções do ICMS como crédito presumido, quer seja investimento ou custeio. 2. Conceder o direito ao crédito PIS e COFINS não cumulativo sobre os gastos nas aquisições de bens utilizados nas etapas agrícola e industrial, aplicado no centro de custo, que consta da planilha de folha 5654 a 6281, desde que
não possui as vedações materiais previstas na legislação de regência, e aí eu vou aqui constar já aquele trecho que foi no outro processo. Então, é isso. Alguma... Nem pergunto se há dúvida. Dúvida talvez até eu tenha. Algum comentário, algum questionamento? Eu tenho, Paulo. Oi? Eu só fiquei em dúvida o que é aquele centro de custo distribuidora. Eu estou tentando achar na planilha e não consegui ainda localizar onde é que está isso, porque são várias planilhas, né? São vários arquivos. Vamos pegar a planilha do item... Na pasta que eu disponibilizei, existe a planilha que é específica de cada processo, tá? E está lá, planilha folhas tais. Então, rapaz, tem 640 folhas essa planilha. Mas vamos buscar aí, elas são editáveis, você consegue pesquisar nela. Sim. Porque tem ali no fornecedor, tem um que chama não sei o que distribuidora, Mara, então vai aparecer várias vezes aquela coluna. E eu estou procurando planilha por planilha porque eu estava procurando processo, não tinha visto, tinha na pasta do Paulo. Deixa eu abrir esse arquivo do Paulo, vai ser mais fácil. Ô Pedro... Eu não estou conseguindo abrir esse arquivo, Paulo, está danificado para mim. Ô Pedro, aquela correção que foi feita do PDF, para mim não surtiu efeito não, só nos primeiros dias. Lembra que o servidor do Serpro disse que não, ele mexeu, para mim continua travando o PDF. Eu abro, eu não consigo mexer nele. Para mim funcionou por uns dias e depois ficou ruim de novo. Então tá igual. Bom, pelo menos com as folhas acho que fica mais fácil. Arnaldo, eu não estou conseguindo abrir esse teu arquivo, Paulo, está dizendo que está danificado. Não, se você for no e-processo, folha 5.654, essa é a planilha base. São várias planilhas, são vários arquivos. Eu estou abrindo um por um para ver onde é que está. Nos primeiros não estão. Para mim também eu não consegui abrir, não, está danificado. Sério? Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar ele por... Se conseguir localizar em que página está nesse arquivo, Paulo, já ajuda. Não, então, o meu, eu abri, mas o meu, ele está aberto, mas não está apto ainda a ser editado. Estou aguardando aqui o PDF liberar ele para mim. Mas eu vou tentar mandar aqui. Esse é o... distribuição, né? O distribuidor. Deixa eu ver. Distribuidora. Distribuidora. Isso deve ser algum centro de custo, um centro de custo que deve fazer distribuição da cana lá, né? Achando que pode ser, por exemplo, ali eu não sei, ele produz álcool, produz açúcar, pode ser aquela etapa do processo em que sai por exemplo, o açúcar pronto, correndo sendo transportado nas correias, e distribuição pode estar ligando aí, pode também ser a questão de distribuição de uma matéria-prima, mas eu vou ver pelo... já achei um lugar aqui. É bem estranho o nome desse centro de custo mesmo. Não.
Eu ainda não, até agora não achei nenhum centro de custo ainda distribuidora. Vamos lá. Aí tá no comecinho da planilha. É que você põe distribuidor aqui, vai achar na descrição um monte de pessoa jurídica que tem na sua razão social, né, a expressão distribuidora. Achei um aqui. Que página tá? Já te digo. Está ali pela página 6.118, eu acho. Não, no PDF. É no Quesitos, parte 10. É o atendimento Quesitos, Não. parte 10. Mas tá na planilha? Está na planilha, mas é que como eu estou vendo pelo processo, eu consigo pegar eu consigo pegar arquivos separados. Seria o atendimento Quesitos, parte 10. É que eu estou 3, né? dentro da planilha. Tá? Não, para mim tinha que ser assim, qual é o PDF, qual a página do PDF? É que eu não tenho isso, porque eu não consigo abrir o mesmo PDF que tu, né, Paulo? Não, eu passei ele para o WhatsApp aí da turma. Alguém conseguiu abrir a planilha? Sim, presidente. Então, ele vai ter que constar nessa planilha. É que realmente uma loucura. Eu estou procurando aqui, eu já estou na página. Eu já estou na página 177, coloquei a palavra distribuidora, mas ainda não apareceu nada. Põe aí, ó, distribuidor de torta que tu vai chegar lá. Distribuidora de torta? Distribuidor de torta, porque essa é a peça que foi utilizada. Descrição da mercadoria. Não encontro, não. Oi? Com essa palavra torta, eu não encontro. Opa, torta. Agora aparece aqui. Torta. É com T de tatu. Então, torta com T de tatu. Agora encontrei aqui, é Sexto Estufa. Isso. Spencer para unidade torta. Manutenção elétrica, aplicação. Não, procura por distribuidor de torta. Pega essa expressão. Eu achei. Tem a ver, o fornecedor é uma empresa de máquinas e implementos agrícolas. Aí, qual é a mercadoria? Eixo excêntrico do distribuidor de torta. Isso. Então, distribuidor de torta, o que vamos lá, torta deve ser o quê? A mistura aí da cana-de-açúcar, que em algum momento ele se equipara aí o volume aí de uma torta. Vai? Aí o centro de custo é distribuidora, porque é o nome do equipamento. Isso. Então, eu fiz essa ligação. Por se tratar de um equipamento... Satisfeito? Então, não vou nem... Tá certo. É isso mesmo. Aí tem outro lá. Redutor de velocidade da esteira do distribuidor. Isso. Então, você vê que tem relação com uma esteira aí. Isso. Vocês já visitaram usina de cana? Às vezes a gente... Eu já estive. Tem umas... Só do Globo Rural. Só vendo Globo Rural. Tem uns moedores, umas coisas assim. Bom, onde estávamos? O Elcio votou, acompanhou. O Pedro votou? O Elcio já, né? Ou não? Eu acho que nesse processo aí ninguém votou. Ninguém votou. Não. Porque eu havia perguntado se alguém tinha algum questionamento, alguma coisa. Né? Então, pronto para votar, Elcio? Estou. Então, vamos lá. Com o relator. Pedro. Apoio também, inclusive nas matérias novas. Mara. Acompanho o relator. Leonardo. Com o relator.
Arnaldo. Eu acompanho o relator também. Laércio. Acompanho o relator. Márcio. Com o relator. Então, também aqui é unanimidade de votos, está se negando provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário, dando provimento parcial conforme lido no voto, no dispositivo. Então, encerramos os 4 processos que eu falei, que era, não sei se é complicado, chato, eu nem lembro mais da complicação que deu, eu apaguei da memória. Desde 2018 com esse processo, 4 anos. Eita! E primeiro ele teve a questão de valores, né, que não entrou em pauta. Depois, não, só a questão de valor, mas porque ninguém pediu retirada, não. Era só mesmo. E é um valor alto. Alto assim, né, acima de 36, não é nada espantoso. Bom, então encerramos o 97, 98, 99 e 100. O próximo é 101, mas acho que a gente merece um descanso, né? E aí tem que ver se dispensar o apoio também, né? 101 já foi, Não, né? 101 já foi. É isso mesmo, 101 já foi? Já foi Foi. o primeiro, acho, da tarde. Né? Ele está repetindo. Então ficaram o 106, 107, 108 e 112. Mas também nós não vamos mandar muito mais não, viu? Vamos ver lá quem que é agora. Os 104, cortes que ficaram? Agora é o 106. Os do 106, 107. Não, 107 já foi. Já foi, 107. Já. 107 já foi. É 106, 108. 108 é Pedro, Electrolux, e 112. 112, do Jordão. Bom, vamos fazer o intervalo, mas eu já vou dispensar o apoio. Por favor, apoio, interrompa a gravação.